Sorrindo para a vida, bom dia família Canção Nova, paz e alegria ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que alegria poder chegar até você nesta terça-feira, dia 25 de março de 2025, viu? Desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria e a presença do Espírito Santo visite o seu coração, a sua vida no dia de hoje. Quero acolher você com muito carinho que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Você que nos acompanha aí pela TV Canção Nova, por tantos lugares do nosso Brasil. É bom demais saber que você está rezando conosco nesta hora, nesse momento maravilhoso, onde nós nos colocamos em torno, diante da Palavra de Deus, para ouvir a Palavra de Deus e vivenciarmos aqui uma experiência única que, deixa eu dizer para você, é capaz de mudar a sua vida definitivamente. Olha, se prepare, Deus tem uma palavra para cada um de nós no dia de hoje. Quero acolher também todos os nossos ouvintes, toda a rede de rádio Canção Nova agora em um só coração, em cadeia, né? Através dessas ondas eucarísticas agora que alcança você, onde você está agora, diante daquilo que você está realizando nas suas atividades, nos seus afazeres, né? Já indo para o trabalho, pelas estradas da vida, que essa palavra de Deus também fecunde o seu coração, esse movimento da sua vida onde você está agora. Acolhe também com muito carinho todos os nossos internautas. A gente sabe que tem muita gente que nos acompanha, reza conosco através do YouTube da TV Canção Nova, inclusive além fronteiras, né, em tantos países que se unem a nós agora nesse grande momento de oração. Acolho também o pessoal meus irmãos queridos do CN Plus, muita gente, graças a Deus, na nossa plataforma de streaming da Canção Nova, o CN Plus. Se você ainda não é inscrito, olha o que eu disse, hein? É inscrito, tá certo? Não tem custo, é graça de Deus, é de graça para você. Já fica essa dica no comecinho do Sorrindo para a Vida. Acesse aí cnplus.cançãonova.com ou baixe na sua loja de aplicativo do seu celular. O aplicativo do CN Plus, é só fazer a sua inscrição e você tem acesso aí a mais de 10 mil conteúdos já disponível para você, tá certo? É o Sorrindo para a Vida que está só começando, hoje um dia muito especial para nós, na nossa Santa Mãe Igreja, solenidade da Anunciação do Senhor, também conhecida como Festa da Encarnação, um dia muito especial para que a gente possa fazer uma boa reflexão a respeito do nosso sim ao projeto de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida. Hoje quem vai partilhar a palavra de Deus para nós é o Alexandre Oliveira, meu irmão de comunidade, no qual eu dou bom dia, a paz de Jesus. Deus te abençoe, irmão. A paz. Bom dia, Cassiano, bom dia, meus irmãos aqui da bancada do Sorrindo, os irmãos que você já vai saber quem está aqui na bancada. Hoje, nesse dia que o Cassiano já bem colocou, aqui em Cachoeira Paulista, amanheceu, estou vendo aqui meio nublado, chuvoso, mas não se iluda. Apesar da manhã nublada, hoje é dia de festa, é um dia de alegria. É como se a gente fizesse um pit stop no meio da quaresma, que na quaresma é aquele tempo mais de recolhimento, de oração, de silêncio, de reflexão, só que hoje não, hoje é dia de festa, porque hoje Nossa Senhora deu o sim, né, nesse dia, foi o dia que Nossa Senhora deu o sim mais importante da história da humanidade. E graças ao sim de Maria, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então hoje é dia de festa. O meu coração está em festa, o coração do Cassiano também está em festa. E o seu também está em festa? Espero que esteja em festa. Se não tiver, começa a fazer festa. Porque o Filho de Deus se fez homem por amor a mim e a você. Nós vamos refletir mais sobre isso durante o programa, durante a reflexão da palavra. Eu quero mandar um abraço, Cassiano. Opa! Meus irmãos, mandar um abraço para os meus irmãos e irmãs lá de Ribeirão Preto, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, da Renovação Carismática Católica. Esse final de semana eu estive lá, no 5º Reaviva, eu e também o fundador da comunidade Pácio Domini, lá de Praia Grande, né, o Luizinho, o diácono Luizinho, que, por sinal, é meu afilhado. Ele é meu afilhado. Ele e a esposa dele, a Célia, são meus afilhados, né? Eu fui padrinho de casamento deles, né? Eles não tinham muita opção, né, para escolheram eu de escolheram eu de padrinho. Olha só que falta de juízo, né? Eu de padrinho de casamento deles. E foi uma alegria muito grande poder reencontrá-los numa mesma missão depois de muitos e muitos anos. Inclusive, ele mandou para mim uma foto lá dos inícios
né, da caminhada lá na década de 80, que a gente foi participar de um congresso aqui em Aparecida, né, o Prado Flores, e a gente tudo jovem, ele ainda tinha cabelo, né, e eu estava nessa foto também. Não vou mostrar a foto por causa da sua sanidade mental, para que você conserve bem, né, porque assim, só tinha pano e dente na foto. Deus foi muito bom para comigo, gente, que eu olho quando eu olho aquela foto, meus irmãos, eu falo, meu Deus, como é que eu era, né, Deus foi muito misericordioso para comigo, né. Brincadeiras à parte, então um abraço para todo mundo aí, o Carlos, né, o irmãozão, parceiro Carlos, lá de Ribeirão Preto, a Elisângela, que é a coordenadora arquidiocesana, também a Dilma, né, também lá da equipe, né, que cuida do Ministério de Pregação, pessoal maravilhoso, né, também quero mandar um abraço para o Fumaça. Fumaça estava lá participando do congresso, altão assim, teve um momento, Cassiano, que aí o Fumaça foi com Nossa Senhora, um momento todo mundo cantando, né? Eu sou da Imaculada, o pessoal cantando aquele fervor todo, e ele levou a imagem de Nossa Senhora. E de repente, eu não sei o que houve, que ele começou a inclinar a imagem de Nossa Senhora das Graças. Eu comecei a rezar para Nossa Senhora do Equilíbrio naquela hora. Falei, meu Deus, vai cair a imagem. Eu falei para ele, meu irmão, tu me deu um susto tão grande, que eu vi a imagem assim tombando, mas ele segurou firme, o Fumaça segurou firme, graças a Deus. E foi um encontro maravilhoso, gente. Foi um encontro assim, que foram 2 dias abençoados, fiquei muito feliz de estar lá, então. Um beijo, abraço, prometi para todo mundo que no Sorrindo para a Vida eu mandaria um beijo, abraço, vocês estão nas minhas orações, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Ó, Alexandre, vamos aproveitar e já colocar a palavra do povo de Deus. Opa, sim. Então prepara aí a sua Bíblia, já abra a palavra de Deus, né? Já deixa marcado aí. O Evangelho segundo João, muito fácil. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, João, de 1 a 14, tá bom? Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Você que está acompanhando aí pela TV Canção Nova, pela internet, já está vendo aí no vídeo, né? Aí o GC, João 1, de 1 a 14. Maravilha, um abraço para esse povo maravilhoso também aí de Ribeirão Preto, que é bom demais. Vou acolher com muito carinho aqui, minha irmã de comunidade, Rogerinha Moreira, hoje aqui no Sorrindo para a Vida, graças a Deus, viu? Música de altíssima qualidade, de muita unção. Bem-vinda, Rogerinha, Deus te abençoe, viu, amada? Bom dia, meus irmãos. Eu quero desejar hoje que Nossa Senhora, ela possa, né, entrar na sua vida, que você também sinta a presença dela nesse dia, que é um dia de festa para todos nós, e o dia do sim da Imaculada, que também hoje um sim, né, esteja sobre a sua vida. Que bom estar aqui com você hoje. Alegria. Não, Rogério, ficou bonito, hein, Rogério? Você fez um combo aí na camiseta de São Bento, gostei, com a blusa. Não, a blusa vermelha também em cima combinou, deu um tchan, assim, ó. Projetou até a medalha da São Bento, ficou top demais. Ficou chique. Ficou bonito. Bom dia, Sapo. O maestro, nosso maestro. É isso aí, estamos aí, né? Hoje é dia de Nossa Senhora. Graças a Deus. Ela que na Canção Nova que tudo faz, né? Verdade. É isso aí. Maravilha. Bom dia a todos vocês aí. Graças a Deus, minha gente. E o seguinte, vou dando bom dia para ela, que ela chegou e pegou a gente aqui na botija, né, como a gente costuma dizer, porque nós chegamos aqui, a gente estava tomando nosso cafezinho, e ela pegou a gente tomando cafezinho. Flagra. Ela até registrou isso hoje, né, para poder justiça seja feita, porque senão fica parecendo que só ela toma café. Não, a gente também toma, é que a gente dá uma bicadinha antes de começar o programa aqui. Antes que ela Bom chega, dia, Val. Que isso, Sapo! Bom dia, minha gente! Bom dia, meus irmãos! Bom dia, Val. Deus abençoe a todos. Bom dia para você que está em casa e reza com a gente nesta manhã. Peguei no flagra e fiz questão de registrar. A fama do café fica comigo. Mas eles tomam antes. E o Sapo está dizendo aí, valeu! Lá, a tantinho do Cassiano. Obrigada, diretor. Olha só, Olha já vazou. Já pronto. O Brasil está vendo. O Brasil está vendo os bastidores. Aí foi quando o Alexandre chegou. Bom, continua aí que eu mostrei lá no cantinho a Rogerinha e o Sapo lá, ó. Que eles estavam ali combinando a música. É isso mesmo, mas meu cafezinho chegou. Rogerinha, eu fiquei numa situação... não é uma xícara. Eu fiquei numa situação difícil, porque agora a caneca é transparente. Você já tem essas canecas novas aqui, gente? Linda, né, mano? Tá lá no loja.cançãonova.com. É caneca de vidro, é muito lindo, porque a gente está acostumado com a de louça, né? Algumas são estilo porcelana e tudo mais.
mas essa é a de vidro, então é um material diferenciado, vidro transparente, né, gente? Ele tem a decoração. Ai, deixa eu só dizer uma coisa, porque eu ainda não havia feito esse comentário, mas o desenho, é porque agora a minha está preenchida de café, não está nítido, né? Mas pega uma vazia aí, meus irmãos, para mostrar. Mostra dos outros, vai mostrar a minha cheia de café. É o seguinte... Primeiro, que aí agora vocês já sabem um tantinho de café que eu tomo. Mas nela transparente, ela mostra e todo o design acompanha Nossa Senhora de Fátima. Então, é aquele design das porcelanas portuguesas. Então, lembra aquela decoração própria de Portugal. Quem já foi à peregrinação de Portugal, a gente vai lá naquele café de Belém. Não é? Que a gente vai comer o pastelzinho de Belém e tudo mais. Quando a gente chega lá, as porcelanas e os azulejos acompanham esse design, esse desenho que está na caneca. Então tá muito bonito. Ela tá toda com a identidade, de fato, portuguesa, tá bom? Essa caneca de vidro. Vai lá no loja.cançãonova.com. Mas o que eu queria dizer é que você é bem-vindo aqui, tá? Bem-vindo ao nosso programa, Deus te abençoe. Como é que foi o final de semana? Eu estava com saudade de você, a gente fica esses dias sem se ver, não é? Eu começo, como o Alexandre, cumprimentando mulheres maravilhosas que eu tive a honra de conhecer, me senti honrada, agraciada por Deus, louvei muito a Deus por ter me permitido estar nesses dias, aliás, nesse final de semana, no domingo, em Irajá. Já descobri que é o bairro do Tiago Tomé, então todo mundo falava, eu conheço Tiago Tomé, aquele sotaque carioca. Então um abraço para todos, mas foi de fato um presente de Deus. Estávamos, Padre Donizete Heleno e eu, no Avivamento para Mulheres, que aconteceu lá em Irajá. Então, Padre Bruno, sua bênção, obrigada pelo convite. Naquisha, também um abraço para você, Deus lhe pague, Dona Ana e toda a equipe maravilhosa. Os homens na equipe de serviço cozinharam divinamente. Os homens lá trabalhando e as mulheres rezando. Foi uma experiência maravilhosa. Outros sacerdotes, outros pregadores, mas um grande avivamento. Então, um abraço a todos, Ministério de Música, as pessoas que eu tive a oportunidade de rezar, vocês estão no meu coração. É tão bonito, a gente vai nas missões e vê a generosidade. Eu não trouxe, mas o padre, gente, o ofertório da Santa Missa, ele mandou para a Canção Nova e ele fez aquele apelo à generosidade que transbordou. Era uma sacola sem brincadeira nenhuma, desse tamanho. E aí, é claro, né, gente, não tinha condição de trazer, não cabia no meu braço. Padre Donizete me fez a gentileza de trazer. Eu falei, padre, não só traga, já entregue no lugar devido, porque era muita generosidade do povo de Deus. Então, agradeço a todas. Muito, muito obrigada mesmo. É muito bom estarmos em missão, é muito bom estarmos juntas. Já convido você para participar aqui com a gente. O nosso endereço você já sabe, @sorrindopravida.cn, a fotinho já está lá no Instagram para você curtir, compartilhar, marcar teus amigos, interagir conosco. Corra lá, @sorrindopravida.cn, estou te aguardando. Pode participar também por e-mail, o nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso endereço eletrônico para você participar com a gente, principalmente aquele testemunho, aquela partilha em que você não quer ser identificado, vai ficar só entre nós, tá bom? Eu tenho um convite inusitado aqui. É o seguinte, hoje, principalmente para quem é de Cachoeira Paulista e região, recebi aqui no WhatsApp um convite. Hoje toda a comunidade Canção Nova, desde ontem, nós estamos em 24 horas de oração, de combate, clamando a Deus, mas também nos entregando aos cuidados da Virgem Maria. A Canção Nova é a casa de Maria e Nossa Senhora caminha conosco, ela abre as portas, Nossa Senhora nos conduz em todas as circunstâncias. Então a comunidade está envolvida num dia de muita oração, de muita adoração, de muito louvor, de jejum, enfim, um dia muito especial para todos nós. E hoje o Padre Edmilson, Rogerinha, Cassiano, Sapo, Alexandre, ele está fazendo uma convocação às 13 horas, à 1 da tarde, na Praça Central de Cachoeira Paulista. Padre Edmilson, nosso querido Padre Edmilson Lopes, né? Isso.
Ele estará lá, porque a gente tem o Dias também. Mas o Edmilson Lopes estará na Praça Central de Cachoeira Paulista rezando o rosário. Então, muitos membros da comunidade estarão lá com ele, rezando o rosário, clamando a graça de Deus. Mas você que é aqui de Cachoeira Paulista, está passando por aqui, quer rezar com a gente também? Ali na Sagrada Família nós estamos ininterruptamente rezando, clamando a Deus. Mas a gente vai ter esse momento na Praça Central da cidade. Então você é convidado. Hoje, tá bom? À 13h. Hoje, para quem está acompanhando na reprise, é 25 de março, tá ok? Então, nesse dia, 25 de março de 2025, nós teremos a oração do Santo Rosário na Praça Central de Cachoeira. Você é o nosso convidado especial. Vamos pedir a Nossa Senhora para passar à frente de todas as coisas. Cassiano, antes de mandar a bola para você, quero abraçar meus irmãos da Obra de Maria. Um beijo carinhoso e caloroso a cada um deles, porque hoje é o dia, de fato, em que a comunidade Obra de Maria celebra seus 35 anos de fundação. Então, meu abraço ao Gilberto, Parabéns. a Maria Salomé, a todos os irmãos queridos, ao Sávio, a tantos que eu conheço, que os guardo no meu coração e os amo mesmo. As irmãs aqui, e irmãos também, que a gente tem os externos aqui em Cachoeira Paulista, recebam nosso abraço, nosso carinho, amor e também nossas orações por essa comunidade que tanto bem nos faz. Beijo a todos. Beijo a todos. Minha gente, eu vou seguir aqui, hoje é o 21º dia, né, do nosso retiro quaresmal aqui na Canção Nova, no qual nós estamos vivenciando juntos, né, com a família Canção Nova, com este livro que o Márcio nos preparou, né, com esse itinerário, a luta de cada dia. E hoje é o 21º dia com o tema A Redenção. E aí aqui tem uma breve introdução, vai dizer: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Seguindo aqui um pouquinho mais adiante, falando sobre a redenção. A redenção nos confere ser libertos do pecado e da morte, ser reconciliados com o Senhor e com os outros, receber a graça abundante de Deus que nos transforma e nos renova, ter a esperança da vida eterna em Jesus, começar em Cristo uma vida nova, marcada pela santidade e pelo amor. Esse é o 21º dia, para você que tem rezado conosco, você que vai tirar aí um tempinho do seu dia para fazer essa meditação, essa leitura, as orações. Eu vou pedir a gentileza aqui do Alexandre, ele vai nos trazer aqui o propósito do dia de hoje, né, para a gente poder viver bem esse dia, né, dentro desse itinerário quaresmal que nós estamos vivendo. E tem tudo a ver com o que nós vamos refletir no programa de hoje, graças a Deus, né? Nada é coincidência, tudo é providência. Esse propósito tem tudo a ver com o dia de hoje, celebração, solenidade do Sim de Maria, né? Da Anunciação do Senhor. O propósito é isso, está na página 151. Faça uma oração agradecendo a Deus por ter redimido você e a tantos que você ama. Peça-lhe que o ajude a viver como uma pessoa redimida. Participe do sacramento da reconciliação, confessando seus pecados e recebendo o perdão de Deus. Testemunhe o amor de Deus. Isso. Então hoje é um dia para você também procurar o sacramento da penitência, da reconciliação. Você que, né, conseguir hoje, procure o sacerdote, faça uma boa confissão, né? E hoje é um dia em que essa palavra, redenção, né, ela está exalando pelo mundo inteiro. Pelo Sim de Maria, o Verbo de Deus se fez carne, o Redentor no meio de nós, né? A redenção se tornou algo possível, algo concreto. A redenção, a nossa redenção, a minha, a sua redenção, pôde acontecer. Na cruz, pôde acontecer a nossa redenção, graças ao Sim de Maria. Então tem tudo a ver. Então vamos agradecer a Deus por isso, porque somos homens e mulheres redimidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Amém. E a oração de hoje, você que está rezando conosco, você pode rezar junto com a gente, uma oração curtinha. Depois, claro, você pode retomá-la, né, aí num lugarzinho à parte, para que você possa viver com mais intensidade ainda. A oração diz o seguinte: Senhor Deus, Tu nos redimistes através do sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Agradeço-te pelo dom da salvação e pela graça abundante que nos ofereces.
Ajuda-me a viver como uma pessoa redimida, refletindo teu amor e tua graça em tudo que faço. Dá-me a coragem de compartilhar a mensagem da redenção com os outros, para que todos possam conhecer a tua salvação. Amém. Que você possa viver bem, viu? Esse 21º dia do nosso retiro quaresmal, vivendo com esse livro maravilhoso, A Luta de Cada Dia. Aproveito aqui para dizer para você que ainda dá tempo, tá certo? Nós estamos vivendo aqui esse tempo desse retiro, estamos já... Aí você pode dizer, mas Cassiano, a gente já está no 21º dia. Esse livro, esse itinerário que o Márcio preparou para nós, A Luta de Cada Dia, não se aplica somente na quaresma. Você pode, ao longo do ano também, retomar e viver essa experiência, esse retiro, né? Vivendo a cada dia toda a direção de Deus, toda a palavra, todo o propósito que foi inspirado pelo Espírito Santo ao Márcio e nos traz aqui uma direção maravilhosa, esse encontro pessoal com Jesus. E aí eu aproveito essa dica para você visitar a nossa loja.cançãonova.com. Inclusive tem um super presente para você lá, um cupom para todo mundo que entrar lá, tá certo? Use o cupom Nova Loja e ganhe 10% de desconto em qualquer compra que você fizer ali na nossa loja online. Você tem 10% de desconto se você no finalzinho lá usar esse cupom. E o nome, o cupom que você vai usar é Nova Loja. Então até dia 31/3 você ainda pode aproveitar essa promoção. Além de tudo, tem muitos produtos que estão lá à sua disposição. Vale a pena você dar uma conferida, tá bom? E nos ajude, porque adquirindo produtos de evangelização, você está ajudando também diretamente ao projeto da M Almas. Qualquer dúvida, pelo amor de Deus, não fique com ela. Ligue para nós, 0 operadora 12 3186 2600. Não é isso, Val? Exatamente! Quero abraçar todos os sócios evangelizadores que dia a dia, mês a mês, alguns, posso dizer, ano a ano, seguem em frente na missão de evangelizar. E muito obrigada. Já fui vendo aqui o comprovante de Pix, hein? Todo mundo ajudando. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. Muita gente ajudando a Canção Nova. Eu vou pegar o exemplo aqui do Eduardo. Eu achei bonito. O Eduardo, ele é um dos testemunhos que eu sempre me recordo. O Eduardo tinha uma vida totalmente errada, né, Eduardo? Posso dizer, né? Já li seu testemunho aqui, inclusive. Uma vida totalmente errada há alguns anos atrás. Inclusive, a vida matrimonial, ele chegou a um ponto de dizer assim, perdi minha família. E todos os dias ele acompanhava o Sorrindo para a Vida, pedindo oração. Chegou, salvo engano, uma época de ficar desempregado. Mas este homem, gente, com tamanha fidelidade a Deus, pedindo aqui oração, mas também vivendo uma vida de oração, foi percebendo o quanto Deus pode agir em nossas vidas e agiu na vida dele. Então ele sempre nos ajuda, às vezes mais de uma vez no mês, e hoje ele disse assim, bom dia, Canção Nova e todos da bancada. Sabe que horas ele mandou? Às 3h26 da manhã. Eita! Ele diz assim, Val, tudo bom? Graças a Deus, tudo jóia. Estou fazendo minha contribuição com muita honra e alegria nesta terça-feira abençoada. Terça-feira mal tinha começado e ele já estava contribuindo. Ele diz, terça-feira abençoada e cheia do Espírito Santo. Se Deus quiser, vamos chegar ao 100%. Vamos ajudar esta obra maravilhosa de Deus. E ele disse, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E o Eduardo ajuda mesmo, porque está sempre aqui conosco, ele é do Pernambuco. E no título, no assunto, ele colocou contribuição preciosa, porque sabe o valor e a importância da Canção Nova na vida dele. E aí o mesmo, eu poderia dizer, o Eduardo está ali, no Pernambuco, ali que é bem pertinho. Vocês vão entender por que eu estou chamando de Pernambuco de ali, considerando que nós estamos no interior de São Paulo, porque nós, Rogerinha, Sapo, Alexandre, Cassiano, estamos chegando, sabe onde? Lá em Portugal. Você conhece a cidade de Guarda? Porque a Rogerinha, gente, ela já é cidadã portuguesa. Guarda. Rogerinha é, sim.
Você já foi na cidade de Guarda? Eu acho que sim. Olha Ah, só, viu? a Isabel Rabassa é de Guarda. É porque eu já morei lá também. Ah, é verdade. É mesmo, Rogério, esqueci. Eu já morei no ano de 99, né? Tá Estava em explicado. missão lá em explicado esse Portugal. amor. Então eu conheço bem Portugal por causa Guarda. disso. Pronto, tá explicado. Ela diz assim, a nossa querida Isabel, ela é portuguesa, então vou ler tal qual ela escreveu. Estou com baixa médica por causa de uma doença oncológica. Assisto a Canção Nova em geral e amo Sorrindo para a Vida. É um programa que, se estiver por casa, não dispenso de assistir. Foi tremendamente importante na fase inicial da doença. Com o ritmo de vida acelerado que levava, nem dava conta das coisas mais importantes da minha vida, que é cultivar a fé. Mandou um abraço para todos aqui, diz que gosta de ler a palavra de Deus e que ama todos os programas. Deixou um abraço para o Padre Adriano Zandoná. Ela disse, de terras de Portugal para terras de Santa Cruz. Um forte abraço, grata pela vossa evangelização. E como os portugueses dizem, beijinhos. Beijinho. É assim mesmo. Não é verdade? Eu amo também os portugueses. Beijinhos para todos os irmãos em Portugal que acompanham conosco, para você ver que a sua contribuição não só favorece quem nos acompanha no Brasil. E eles diriam assim, menina Val. Menina Val, um beijo para todos, beijinhos para todos. A sua ajuda favorece tanto nós que estamos aqui e que somos evangelizados. E nós não estamos falando de um sustento físico, financeiro, de nos dar coisas. Não. Nós estamos falando que você nos ajuda enquanto missionários na nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas ajuda a tantos. E ajudou essa nossa irmã em Cristo, não só a Isabel em Portugal, mas a Gabriela. Gabriela Severo, ela diz assim, bom dia família, meu nome é Gabriela Severo, sou de São José dos Campos, sou casada há 12 anos. Quis ser mãe, já tenho uma filha de 10 anos, a Yasmin, mas eu sempre tinha o desejo de ter mais filhos. Porém, meu esposo, ele não queria mais. Comecei a acompanhar a Canção Nova há uns 3 anos. Tão pertinho de nós, né, gente? Só há 3 anos que ela nos acompanhava. Mas desde então, a Canção Nova tem sido o meu sustento. E esse ano, Deus colocou no coração do meu esposo. E ele quis novamente ser pai. E eu comecei com muita alegria a pedir a Deus essa graça. E vocês não imaginam o tamanho da alegria no meu coração. E aí, no ano de... Aí, quando eu engravidei, infelizmente, eu tive um sangramento. E foi numa quinta-feira de adoração que eu perdi o meu bebê através de um aborto espontâneo. Nossa, foi um vazio dentro de mim. Chorei muito. Porque eu disse assim, nossa, justo agora que meu esposo abriu-se novamente a paternidade e o filho me foi tirado. Mas eu aprendi com vocês a confiar em Deus, a seguir rezando e acreditar que Deus tem sempre o melhor. Quando eu saí do hospital após a curetagem, Deus falou ao meu coração de que Ele iria sim nos dar um outro filho. Mas fazendo os exames, a médica disse, olha, o resultado não foi satisfatório. Penso que não será possível que você possa gerar novamente. E eu dizia, mas e essa esperança e o que Deus falou ao meu coração? A médica disse, pode seguir rezando, mas pelos exames me parece pouco provável. Hoje estou aqui para testemunhar que Deus é quem tem a última palavra. Estou com 21 semanas de gestação e ela disse, sim, o meu milagre está aqui. Onde aquela médica achou que não existia e não existiria mais vida, Deus, na sua infinita misericórdia, me honrou com mais um filho, que se mexe e se mexe muito dentro de mim. Sinto a presença de Deus. Sou devota de Nossa Senhora e creio na sua intercessão. Sei que ela continuará intercedendo e formando junto comigo esse milagre dentro do meu ventre. Obrigada por me ensinarem a viver da fé. Deus seja louvado. Ela mandou, inclusive, gente, os exames
dizendo que num deles ela colocou assim, olha, saco gestacional vazio, entre aspas. E ela disse, mas ali, Val, quando diziam que estava vazio, o milagre já estava crescendo forte e saudável Bendito dentro de mim. Louvado seja Deus, né, gente? Eu vou mostrar, porque aqui o milagre tem rosto, entendeu? Aqui não dá para ver o rosto, mas a gente já tem o exame, eu vou mostrar para vocês. E a gente pode dizer juntos, é por isso que eu ajudo a canção nova. Bendito Louvado seja Deus, viu? Eu vou tomar a liberdade de dizer, usar essa palavra que o arcanjo Gabriel disse para Nossa Senhora. Pois para Deus nada é impossível. Eita, coisa boa, gente. Sorrindo para a vida, está só começando. Deus tem uma palavra para você e a gente já vai preparar o nosso coração. E eu vou trazendo aqui uma frase, a frase do Padre Jonas Abib, nosso pai fundador da comunidade Canção Nova. E deixa essa frase cair no seu coração. Todos os dias a gente traz aqui antes da canção, antes da proclamação da palavra, a gente sempre traz uma frase aqui do nosso pai fundador. E hoje a frase é a seguinte: amar não é desfrutar do outro, amar é construir o outro. Posso dizer assim também em outras palavras, amar não é aproveitar do outro, amar é construir o outro. Amém. Seu Padre Jonas Abib. Vamos pedir também a Nossa Senhora nesse dia, né? Que ela passe pela nossa vida, que ela veja a sua necessidade. Já que a Val falou de Portugal, né? Vamos lá, mãe do agora, Eita né? Deus. Nossa Senhora possa passar hoje na sua vida. Maria passou por aqui e viu a minha necessidade e a sua também. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus a minha súplica. Nos momentos mais difíceis, me toma em seus braços e enxuga as minhas lágrimas. Me aponta o caminho para encher as minhas talhas e o milagre acontecer. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, minha mãe, Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha, minha mãe. Minha mestra e rainha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela,
e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os exegetos, estudiosos da Bíblia afirmam que aqui é o prólogo, né? O prólogo. Eu não li todo o prólogo, mas é um bom trecho deste prólogo, que é esta introdução ao Evangelho de São João. E João, o evangelista, quando escreve o prólogo, não se sabe se este hino do prólogo foi da autoria dele mesmo ou se já era algo da época, como que é nas celebrações, que ele já era algo usual, né? Já era um hino usual, não se sabe, mas o importante é que nesse prólogo João evangelista ele já dá como que o norte, a intenção dele é escrever esse evangelho. Então ele vai nas páginas do Evangelho segundo João, ele vai caminhando conosco, o evangelista vai caminhando conosco, a nós que vamos lendo, meditando no Evangelho segundo João, para no fim de tudo nos revelar, Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus. Tanto que não são milagres, são sinais. O Filho de Deus vai realizar sinais, e em cada sinal Ele vai revelando essa sua divindade. Jesus é o Filho de Deus. E aqui ele já começa no prólogo dizendo, né? Então, que a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Deus entre nós. Algumas pessoas já ouviram pregações, eu já falando sobre isso, e até que não sou indo para a vida, mas para quem não sabe, eu sou natural da cidade de Santos, né, da Baixada Santista, minha amada Baixada Santista, cidade de Santos, a maravilhosa cidade de Santos que eu tanto amo, né? E quando eu era criança, eu andando ali, né, com meu pai e com a minha mãe, o meu saudoso pai, né, que já está lá na eternidade, meu pai me tomava pela mão, eu garoto ainda, ia lá nos bairros de Santos, a gente não tinha carro na época, e aí ia caminhando a pé ali, e meu pai sempre mostrava, né, ele como um bom torcedor do Santos Futebol Clube, ele mostrava e apontava, ali é a casa do Pelé, ele falava isso, e apontava, e eu criança olhava aquela casa com um muro alto, queria ver o Pelé, né, o rei do futebol, mas quem disse que eu vi o Pelé? Não via o Pelé, né? Não sabia nem se ele estava dentro da casa, né? Sei lá, se ele estava dormindo, escovando os dentes, sei lá o que o Pelé estava fazendo lá dentro, mas eu olhava só aquele muro alto da casa do Pelé, do rei Pelé, né? E eu ficava encantado, criança, né? O rei do futebol mora aqui. E a gente, né, como um bom morador de Santos, se enchia de orgulho, né? E falava, olha, o rei do futebol morou na minha cidade, viu? Morou na minha cidade. Ninguém menos que o rei do futebol, conhecido no mundo inteiro, né? Quem que não conhece o Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, né? O Pelé morou na minha cidade, gente. Eu sou da cidade do Pelé, imagina? Aquele orgulho, aquela felicidade, né? E eu me lembrava disso quando eu li este evangelho, porque eu me enchi de alegria, né? Sabendo que o rei do futebol, o Pelé, conhecido no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra, o Pelé morou na minha cidade de Santos, a minha amada Santos. E agora o Evangelho vem trazer para mim dizendo que entre nós, entre mim, entre você, entre nós, morou o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Né? Não apenas o Rei do futebol, o Rei da música, o Rei do que quer que seja, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis morou entre nós. E isso foi possível graças ao acontecimento que estamos celebrando neste dia. Com o sim de Maria, o Filho de Deus veio morar entre nós. Não é um morador qualquer,
não é um residente qualquer, não é um vizinho qualquer. Deus habitando entre nós. E aí cabe a nós uma pergunta, mas por que, afinal de contas, Deus morou entre nós, veio habitar entre nós? Por quê? E aí o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar isso. A partir do número 456, ele vai responder essa pergunta com 4 respostas. A partir do 456, por que o Verbo se fez carne? Né? Por que celebramos esse mistério da encarnação? Porque o mistério da encarnação é algo que faz parte da nossa fé católica, da doutrina da Igreja Católica. Por quê? O Filho de Deus quis se fazer gente, se fazer homem, né? Afinal de contas. E aí o Catecismo da Igreja vai dar 4 respostas para nós. E aqui nessa breve reflexão vamos tentar destrinchar, né, essas 4 respostas do Catecismo da Igreja. A primeira resposta é essa, no 457. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Então, para a nossa salvação, essa é a primeira resposta. Por que que o Verbo de Deus se fez carne? Para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. A esse respeito, eu já quero começar com o Padre Jonas Abib, neste livro aqui, gente, que você pode adquirir no loja.cancional.com, um livro maravilhoso que vai falar de Nossa Senhora, Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse. E neste livro aqui, escrito pelo nosso pai fundador, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, aqui está cheio de fitinha, porque a minha esposa, ela anota tudo, né? Ela escreve, risca, né? Ela gosta de fazer isso. E eu peguei o livro, né, lá dela, da biblioteca da minha esposa, né, que é a nossa biblioteca lá em casa, e eu quis trazer aqui para o Sorrindo para a Vida, porque na página 41, no finalzinho aqui da página 41, Padre Jonas escreve o seguinte, ele diz assim: a única pessoa do Filho de Deus assumiu a natureza humana no seio da Virgem Maria. E essa única pessoa, Deus e homem, foi à cruz e por nós morreu. Sua morte teve valor, porque a única pessoa de Jesus é que foi à cruz. Ele sofreu e morreu na sua natureza humana, na sua carne, mas essa natureza humana pertence à única pessoa divina de Jesus, que assumiu a carne no ventre da Virgem Maria. Com essa carne, ele vai à cruz. Com esta natureza humana, ele derrama o seu sangue. Mas ele é uma única pessoa, a pessoa de Jesus, Deus e homem, que morre na cruz para nos salvar. Fomos salvos pela cruz, pela morte, pelo sangue de Jesus, porque o Filho de Deus assumiu a natureza humana no ventre de Maria. E aí ele vai dizer, né, que um pouquinho mais para frente, o Padre Jonas vai escrever dizendo assim: quem morreu na cruz não foi um simples homem, foi o Filho de Deus. Se simplesmente o homem Jesus tivesse morrido na cruz, seria somente mais um a morrer dessa maneira. Pois naquele tempo muitos judeus morriam na cruz. Se você já assistiu filmes, né, antigos que mostram a perseguição aos cristãos, você vai ver que os cristãos eram crucificados. Jesus não foi o único a ser crucificado, tanto que lá na cruz ele estava sendo crucificado ao lado de 2, né, ali malfeitores. Tem um bom ladrão, um mau ladrão, está ali do lado de Jesus, também sendo crucificados. Então Jesus não foi o único a ser crucificado, não foi o único que morreu desta morte na cruz, não. Muitos outros no tempo de Jesus morreram crucificados. Era comum o romano, né, castigar, punir, né, o judeu com a crucifixão. E aí o Padre Jonas diz: o povo estava acostumado a ver aquele espetáculo de horror. Jesus não foi o único a ser crucificado, mas a diferença do sacrifício de Jesus é porque é o Filho de Deus. A redenção, aquilo que a gente refletia aqui no nosso retiro quaresmal, né? No livro aqui que o Márcio Mendes escreveu, A Luta de Cada Dia, hoje no dia 21, né, 21º dia, sobre a redenção. Por que a redenção acontece? Porque é o Filho de Deus, dando a vida por nós na cruz, né? Com essa carne ele vai à cruz, com esta natureza humana ele derrama o seu sangue por amor a nós, para nos salvar. E aí, um santo da nossa igreja chamado São Gregório de Nissa, ele diz o seguinte, olha que palavras fortes desse santo: doente, a nossa natureza precisava ser curada, decaída, ela precisava ser reerguida, morta, precisava ser ressuscitada, havíamos perdido a posse do bem, era preciso nola restituir, enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz, cativos, esperávamos um Salvador, prisioneiros, esperávamos um socorro, escravos, esperávamos um libertador. Essas razões eram sem importância?
não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em estado tão miserável e tão infeliz. Então ele olha para nós, Deus se compadece de nós, dessa natureza decaída, morta, nessa natureza que precisava ser curada. Nós estávamos em meio às trevas, estávamos escravos, necessitados de um libertador. Deus se compadeceu de nós, muito mais até do que do povo lá no Egito. Ouviu o clamor do meu povo escravo no Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo escravo pelo pecado. Ele ouviu o meu clamor, o seu clamor. Não aguentávamos mais sermos escravos do pecado, precisávamos de um libertador, e Jesus vem para nos libertar, para nos salvar na cruz, no madeiro. É o que vamos refletir na Semana Santa, que está aí pertinho, chegando, né? Daqui a pouco vamos viver a Semana Maior. Ele veio para nos salvar. Que maravilha isso! Então o catecismo já responde isso para nós. O Verbo se fez carne para a minha e para a sua salvação. Mas aí tem uma segunda resposta. O Verbo se fez carne para, isso está no 458 do catecismo, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós, né? Lá no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, vai dizer: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, Ele se faz carne, Ele habita entre nós, vem morar entre nós por amor. Numa outra página aqui deste livro, o Padre Jonas vai dizer que Jesus, Ele é o presente de amor do Pai para nós. Eu lembrei do fato, né? Quando a Beatriz era criança, assim, né? Menorzinha do que ela é, porque ela é pequenininha, né? Beatriz, minha filha, não esqueceu de crescer, né? Falo para ela. Mas ela era menorzinha ainda do que ela é pequenininha. Coisa mais fofa, né? A Beatriz. E ela queria muito ter um cachorrinho. Queria muito ter um cachorrinho. Isso deu uma confusão lá em casa, minha gente. Porque a minha esposa mandou, ela estava fazendo lasanha, uma lasanha maravilhosa, ela pediu, está faltando molho de tomate. E eu fui no mercado comprar molho de tomate. E ao invés de eu voltar com molho de tomate, eu voltei com um cachorrinho. Tudo a ver, né? Tudo igual. Minha esposa ficou brava, mas depois a gente se entendeu, né? Reconciliação cansa, mas santifica, o nome do livro, né? Então, a gente se entendeu. Mas ali, eu lembro que quando eu abri a porta, eu quis fazer uma surpresa. Eu bati na porta lá, bati na porta de casa. E aí a Beatriz abriu a porta. E eu estava com um cachorrinho na mão, assim, de presente. A Cookie. A Cookie, infelizmente, acabou morrendo depois com uma doença, né? Foi uma choradeira lá em casa. Mas a Cookie, filhotinho, um poodle, filhotinho. Coisa mais fofinha, sabe? A Beatriz, quando viu aquele presente, gente, o brilho no olho dela quase me ofuscou, sabe? O olho dela brilhava assim, aquele brilho irradiava dos olhinhos da minha filha. A alegria dela, o sonho realizado. Mamãe, eu tenho um cachorrinho. Saiu gritando, feliz, toda em casa. E a Rosane irritada comigo, porque cadê o molho de tomate? Não tinha o molho, era o cachorrinho. Coisa de um pai meio doido, né? Mas aí, dei o presente, a alegria da minha filha. Deus fez algo infinitamente maior. Como Pai, nos dá o seu Filho como presente. Infelizmente, tem muitos que não brilham os olhos. Jesus nos foi dado como presente, meu irmão e minha irmã, para prestar atenção nisso, pelo amor de Deus. Jesus é o presente do Pai para mim e para você. E como você tem acolhido esse presente abençoado? Seu olhar brilha diante da cruz. Você se alegra diante da palavra de Deus. Você tem vivido, o Marcos nos perguntava aqui no livro, tenho vivido como uma pessoa redimida. Agradecer a Deus porque eu vivo como uma pessoa redimida. Viver como uma pessoa redimida, diria Padre Jonas Abib, se estivesse aqui entre nós, ele diria, viver como uma pessoa redimida é viver como uma pessoa redimida. Ou seja, exalar, transmitir, evangelizar, propagar a redenção de Jesus. Ele me salvou. Eu não vivo mais como um condenado, eu vivo como alguém que é salvo. Salvo pelo sangue do Cordeiro, não por mérito meu. Quem é o Alexandre na fila do pão? Não é ninguém, mas porque Jesus quis, por amor a Deus, por amor. O mérito é todo dele, eu não sou merecedor de nada, mas porque o mérito é dele, a iniciativa é dele, a iniciativa amorosa de Deus. Ele me salvou, salvou a mim, o Cassiano, Rogerinho, o Sapo, salvou a Valdênia, salvou a cada um de nós que estamos aqui. Todos nós temos que aprender a viver como redimidos, como salvos, porque nos foi dado um presente.
E muitos de nós, infelizmente, pegamos esse presente, como eu estou pegando a canequinha aqui, que a Valdênia no começo do programa dizia, né? A caneca tão bonita, a gente simplesmente põe de lado. Joga de lado. Põe lá, deixa lá guardado, enfia na gaveta, né? Olha para o presente e fala, mas não era bem isso que eu queria. E põe de lado. Não, gente. O Pai nos dá Jesus. Não é para ser colocado de lado, posto de lado. Imagina a dor do coração do Pai quando Ele nos dá o Jesus como presente. A gente olha, não era bem isso que eu queria. O que tu quer da vida então? Tu recebeu o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus veio até mim e você. Até a mim e a você. E a gente vive, infelizmente, com pessoas que mas não era bem isso que eu queria. Porque o meu milagre não aconteceu ainda. Tá, o seu milagre, a graça que você não recebeu. Você escutou testemunhos aqui de pessoas que receberam o seu milagre. Mas o maior milagre que eu e você recebemos é o de sermos salvos pela graça de Deus. Esse é o maior milagre. Não éramos merecedores, mas Ele tomou iniciativa. Toma posse desse presente abençoado. Pelo sim de Maria, esse presente se tornou possível. Imagina aquela pessoa que tem um cartão no banco e vai passar na maquininha lá, plá, negado, plá, não tem saldo, não tem como pagar. Aí a pessoa passa até vergonha, né? Enfia o cartão ali, não, é de aproximação, aí coloca o cartão na maquininha, não aceita, porque não tem dinheiro. Eu queria tanto esse presente, mas não tem dinheiro, aí passa vergonha, passa um carão diante do vendedor, o vendedor até fecha a cara e fala, vem pra cá comprar esse presente para dar pro fim, mas não tem dinheiro, né? E a gente era assim, a gente não tinha condições, só que Maria com seu sim, a gente recebeu crédito. Oh, que beleza, agora sim, pode passar a maquininha, salvação chegou a nós, recebemos o presente, graças ao sim de Maria. Essa é a segunda razão. Primeira, a salvação. Segundo, um presente de amor. Mas vamos prosseguir. O catecismo diz, continua. Por que o verbo se fez carne? Terceira resposta. Para ser nosso modelo de santidade. O verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. E aqui o catecismo vai citar. Ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus é o nosso modelo agora, é o homem novo, e nós nos espelhamos em Jesus, seguimos os passos de Jesus, aquela música do Padre Zezinho, antiga, amar como Jesus amou, né? Isso, o Sapo já está fazendo aquilo, amar como Jesus amou, né? Rezar como Jesus rezou, né? Viver como Jesus viveu, é um modelo para nós, modelo para mim, modelo para o Cassiano, modelo para nós, modelo para Nossa Senhora. Ou você acha que Nossa Senhora não se espelhou em seu filho? Ela acompanhou os passos de Jesus. A partir do sim de Maria, ela também recebeu o modelo. Se espelhou em seu filho, na renúncia de seu filho, no esvaziamento, na kenosis de seu filho, na entrega de seu filho, na obediência de seu filho. Nossa Senhora tinha um modelo para ela. São José teve um modelo para ele, o menino Jesus. Todos os santos mártires da igreja tinham este modelo, Jesus. Então, eu e você, que nos achamos os gostosões, os bons, né? O último biscoito do pacote, o último refrigerante, a última latinha de refrigerante na prateleira, porque eu sou bom demais, eu não vou ter Jesus como modelo? Pelo amor de Deus, né? Jesus é o nosso modelo. Ele veio a nós para ser um modelo. E veja, não é um modelo que a gente olha e diz assim, caramba, mas é muito difícil. Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, é muito complicado. Como se o sarrafo estivesse lá em cima, está muito alto, eu não vou conseguir, é muito difícil. Nananina não, gente. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, vai dizer para nós, veja só, no versículo 15, Hebreus 4,15, de fato não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Por isso que ele é nosso modelo de santidade. Ele me entende, ele te entende. Você está com fome, ele também teve. Você está com sono, ele também teve. Você está angustiado, ele também passou angústia no Getsêmani. Você também muitas vezes falou, meu Deus, a tua vontade é tão difícil para eu cumprir, mas eu vou cumprir. Jesus viveu mesmo lá no Horto das Oliveiras. Você chorou, está chorando agora por causa dessa dor, dessa perda, desse sofrimento. Você não é o único que derramou lágrimas, Jesus também chorou. Ele sabe o peso das suas lágrimas, ele entende o que é chorar, e ele entende também o que é sorrir.
Jesus é bem-humorado. Você é bem-humorado? Então Jesus também é brincalhão. Jesus também é bem-humorado. Jesus entende o ser humano. Jesus nos entende. A gente aqui não se entende. Por isso que há brigas, divisões entre nós. Por isso que há contendas entre nós. Por isso que há rixas entre nós. Por isso que a gente fica falando mal uns dos outros e maledicência e tudo mais. Porque a gente não se entende. Nós complicamos tudo. O ser humano parece que já quer complicar tudo. A gente não aceita as coisas simples. Eu tenho que complicar. Para mostrar que eu sei, que eu sou melhor do que os outros, eu tenho que complicar. Não, gente, Deus é simples. A gente que complica tudo. A gente complica. E o Senhor, Ele é simples. E Ele vem se mostrar para nós na simplicidade de sua vida, dizendo: você pode viver como eu vivi, aqui na terra, nesses 3 anos de ministério, nesses 33 anos que eu vivi aqui na terra, você pode viver como eu vivi. Eu conheço as suas fraquezas, eu entendo as suas fraquezas, eu entendo os seus medos, eu entendo tudo. Nosso Deus não é um Deus que não nos entende. E aí a gente vê a beleza de ser gente, de ser humano. E aí já entra a 4ª resposta aqui. Mas antes de eu entrar na 4ª resposta, lembrei de dizer para você isso daqui. Olha só o que diz São João Crisóstomo, um santo da nossa igreja, São João Crisóstomo. Ele vai falar uma coisa muito importante a respeito de Jesus, que é esse presente do Pai, esse presente de amor, e esse Jesus que Ele vem para ser nosso modelo de santidade. Só que nem todo mundo aceita isso. E ele vai dizer assim: como é que tantos homens permanecem envoltos em trevas? Porque nem todos os homens creem em Jesus Cristo, nem lhe rendem o culto augusto que lhe é devido. Como, pois, pode dizer-se que ilumina todo homem? Sim, Ele ilumina todos segundo a disposição e a vontade de cada um. Na medida em que depende do Verbo, Ele ilumina todos. Mas se livremente, presta atenção, os homens fecham os olhos da sua alma a esta luz, se rejeitam seus raios, então o fato de permanecer em trevas não se deve à natureza da luz, mas à maldade do coração de quem se priva deste dom da graça. Para aquele que não diz sim como Maria. Hoje é a festa da obediência. Pelo sim de Maria, pelo seu coração obediente, a salvação veio a nós. Deus veio morar entre nós pelo sim de Maria, mas tem tanta gente que insiste em continuar dizendo não. Não, não, não. Nossa Senhora diz: faça-se em mim a tua vontade. E tem tanta gente que diz: não quero saber da vontade de Deus, que não se faça em mim a vontade de Deus. Eu e você não podemos estar nessas fileiras dos que não querem fazer a vontade de Deus. Nós não podemos estar nas fileiras daqueles que insistem em viver no não a Deus. Hoje é a festa da obediência, do coração obediente, daquele que se submete a Deus com amor. Nossa Senhora foi a primeira a dizer: faça-se em mim a tua vontade. E por isso Jesus se torna modelo de santidade para todos nós. Ele também disse sim à vontade do Pai. É pelo sim à vontade de Deus que a graça acontece e que a glória se manifesta. A ponto de dizer aqui, em João capítulo 1, vai dizer aqui, no finalzinho aqui, no capítulo 1, vai dizer aqui: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós, versículo 14. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Este sim precede a glória. É um sim de quem crê. Lembra que Jesus disse a Marta, quando foi ressuscitar Lázaro, ela estava ali: mas Senhor, já cheira mal, vai abrir aqui a gruta, já cheira mal. Olha quantos dias já faz que está aqui, Senhor. Ele vira para ela, o que ele disse para Marta? Marta, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. A fé é um sim a Deus. A fé já é um ato de obediência a Deus, vai nos ensinar o catecismo da Igreja Católica. Então, quando eu creio em Deus, quando eu dou a minha adesão à vontade de Deus pela fé, quando eu aceito a vontade de Deus, quando eu vivo como homem de fé, como uma mulher de fé, como filho verdadeiro de Nossa Senhora, que é a mulher de fé, que pela sua fé dá o sim a Deus, quando eu procuro na minha vida corresponder a esse sim de Maria, esse sim de Jesus à vontade do Pai, quando eu dou o meu sim, mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a renúncias, quando eu faço a minha escolha consciente, porque o Senhor não põe uma arma na nossa cabeça e diz: você vai me obedecer na marra. Deus não faz isso. Deus não faz isso. O sim que eu dou, ele é consciente.
Eu não estou na Canção Nova porque o Padre Jonas me pegou pelo pescoço e disse, você vai para a Canção Nova. Não foi isso, gente, que aconteceu. Ninguém me obrigou a estar aqui há 28 anos. Eu estou aqui de livre e espontânea vontade, livre e espontânea consciência. Eu sei o que estou fazendo. Ninguém precisou desenhar para mim. A minha escolha foi uma escolha racional. O sim que eu dei para Deus foi um sim a partir de uma vontade racional. A razão entrou. A minha vontade é uma vontade racional. Eu fiz uma escolha. Quando você faz a escolha pelo sim e não pelo não, desculpa a redundância, você não escolhe o não, você escolhe o sim a Deus. Você começa a experimentar a glória. E vimos a sua glória. E por fim, a quarta resposta, para já terminar a reflexão, a quarta resposta que o Catecismo nos dá. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. E aí vai dizer, Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar dizendo, o Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem, dos homens, fizesse deuses. Olha só, vale a pena até repetir. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem, dos homens, fizesse deuses. Aqui sim é o jeito certo. Não é o jeito que está lá em Gênesis 3, que a serpente Satanás falou para Adão e Eva, se comerdes do fruto, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não, não é assim. Agora nós podemos participar da natureza divina, sermos filhos e filhas de Deus, agora e do jeito certo, pelo sangue de Jesus, assumindo a graça dele em nossas vidas, não como a serpente propôs lá em Gênesis 3, não como o diabo propôs, não, mas agora vem pelo Filho de Deus. Nós assumimos a natureza divina, recebemos a dignidade de sermos filhos de Deus. Então, para terminar, eu quero falar uma coisa para você, olhando nos seus olhinhos. Valorize-se. Pelo amor de Deus, valorize-se. Como é belo ser gente, como é belo ser humano. Deus ama a humanidade. Deus nos amou de tal forma que quis ser um de nós, se fez homem como nós, se fez gente como nós, e a gente não quer ser gente, a gente desvaloriza uns aos outros, tem gente matando num sinal de trânsito por 10 conto, tira a vida humana já não está valendo nada, e a gente vê aí toda a propagação contra o aborto, ou melhor, a favor do aborto, tanta gente propagando aí, vamos abortar mesmo, a vida humana não vale nada. Trata-se o feto, uma criança, uma vida como um lixo, enquanto tantas mães, como essa irmã que estava aqui, a avó dele trazendo testemunho, sonhando em ter um filho, tantas mães sonhando em ficar grávidas, tendo um filho, e tem gente que trata a vida humana como se fosse, desculpa a expressão, esterco. Pega uma vida humana pela qual Deus derramou até a última gota do seu sangue e põe numa lata de lixo. A vida humana não é uma lata de lixo. A vida humana não é para ser tratada como uma lata de lixo. A tua vida tem valor. Abençoado, abençoado. Eu estou falando com você que está aí em depressão, que está pensando em se matar, tirar a própria vida nesse momento. A tua vida tem valor. Ela vale até a última gota de sangue do Cordeiro. Ele se fez homem, se fez gente para salvar a você, abençoado. A tua vida tem valor. Então não tome esse remédio agora em nome de Jesus para tirar a sua vida. Não! Se hoje você pode dar um não, dê um não à morte. Dê um não a essa ideia de suicídio em nome de Jesus. Eu estou falando com você agora. Sim, com você que está pensando em tirar a sua vida. A sua vida tem valor. Valorize-se. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você sofreu perdas e humilhações. Mas você não está só. O Filho de Deus está com você. Ele caminha com você. Então ame-se, ame o ser gente, o ser humano. A gente vê tanta loucura nessa sociedade. A gente vê lá no outro lado do planeta, lá, pessoas muito técnicas, cientistas, criando robôs agora que tem expressão humana. Vocês já viram agora robôs que são como que androides assim, que faz sorrir, faz cara feia. Robô, você olha e fala, meu Deus, é um ser humano, parece gente, só parece, mas não é gente. Fica lá colocando lá os bytes, no teclado do computador lá, para tentar colocar emoção. O ser humano é tão doido que quer fazer de uma máquina gente.
Olha que loucura, a gente quer transformar um robô em gente, porque a gente já não se valoriza mais. Para que raios eu vou querer fazer uma máquina ser gente? Para querer ser como Deus, agora criei um ser humano. Não, coisa mais linda é você criar um ser humano sendo pai, sendo mãe, tendo a sua família. Hoje eu olho para o meu filho, que está fazendo lá, está lá em Cuiabá, olho para a minha filha, olho para eles, né? Carinha da mãe, inteligência da mãe, né? Beleza da mãe, tudo da mãe, e a simpatia do pai, graças a Deus. Mas sabe, tá ali, eu olho para os meus filhos e falo, poxa, olha só, eu vou querer ficar mexendo com máquina, fazendo de máquina ter emoção. Mas o ser humano está ficando doido, gente, a gente está ficando maluco, né? Nós estamos nos perdendo na nossa dignidade de sermos seres humanos. Então valorize-se. Para terminar, uma historinha, né? Porque já falei muito, o recado já foi dado. Então você entendeu que hoje é dia de celebrar que Deus veio morar entre nós. Assim como o menino Alexandre olhava lá para a casa do Pelé e falava, nossa, o rei mora na minha cidade. Hoje eu convido você a olhar para a sua vida com alegria, mesmo que esteja um monte de problemas, olhar para a sua vida e dizer, Deus mora comigo e mora aqui no meu coração. Conta-se que uma criança, o pai era cientista, ele estava procurando ali meios para resolver os problemas do mundo. Resolver os problemas do mundo. E aí, ele estava tentando fazer fórmulas para descobrir, solucionar os problemas do mundo. E entrou seu filho, um menino de 7 anos, entrou dentro do laboratório, o pai já ficou incomodado, criança dentro do laboratório não ia dar certo. Ele, menino, sai aqui do laboratório. E o menino não quis sair. Ele, então, pai, esperto, viu um mapa mundi, mapa do mundo, né? E o pai pensou, tem uma ideia. Então, fica aqui, meu filho. Pegou lá um mapa do mundo e saiu cortando, picotando com tesoura. Cortou tudo. Toma aqui, meu filho, um quebra-cabeça para você resolver. Ele sabe, o menino de 7 anos, ele não sabe nem como é que é o mapa do mundo, né? O Atlas, ele não sabe como é que é. Ele vai demorar bastante, vai me deixar trabalhar em paz. E o pai voltou lá aos seus afazeres. Deu uns 20 minutos, o menino volta. Papai, está pronto. Ele, não é possível. Uma criança de 7 anos vai fazer um quebra-cabeça do mapa mundi. Não é possível isso. Ele não acreditou, levantou da cadeira dele, foi lá na bancada, olhou e viu que o mapa estava certinho. Ele falou, meu filho, como é que você conseguiu montar um mundo certinho desse jeito? Ele falou, papai, quando o senhor me deu aqui o quebra-cabeça, eu não consegui montar, porque eu não sei como é que é o mundo. Eu fiquei aqui tentando montar as peças, mas eu estava tendo muita dificuldade. Só que eu vi que do outro lado aqui que o senhor cortou, né, o mapa, do outro lado tinha a figura de um homem. E o homem eu sei como é que é. E aí eu fui montando o homem. Eu fui montando o quebra-cabeça do homem. E aí, papai, quando eu consegui consertar o homem, eu consertei o mundo. Quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. É isso que Deus quer, consertar a mim e a você, porque consertando a cada um de nós, montando esse quebra-cabeça tão complicado que somos nós, Ele nos salvando, nos amando, sendo nosso modelo de santidade e nos fazendo experimentar a glória de sermos filhos de Deus, Ele nos consertando, o mundo ao nosso redor, a começar da nossa casa, começa a melhorar. Deus abençoe você. Cura-me, sara as feridas no meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Então peça a esse Deus maravilhoso que cure, que salve, que liberte você, porque Jesus veio para isso, para curar, libertar, para salvar, para levar você a experimentar o amor de Deus. Vá pedindo isso, Senhor, eu quero, eu desejo.
Vem, Senhor Jesus, curar-me, salvar-me, libertar-me. Eu creio no Teu poder, Senhor. Eu creio que Tu podes fazer isso. Lava-me por inteiro, ressuscita-me, liberta-me, Senhor. Canta mais uma vez comigo e peça, levante seus braços, cura-me, cura-me, sara as feridas do meu coração, salva-me, salva-me, envia a Tua graça de ressurreição, liberta, liberta-me, desejo ser inteiro, renovado, levanta, levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Ora la malariera, la maria, la balaria, la que venha sobre nós o poder de Jesus, de ressurreição, de cura, de libertação. Ele está no meio de nós e Ele veio para salvar e curar e libertar. Vem, Senhor Jesus. Vem muito forte a luz de Deus entrando em muitos lares. A luz verdadeira que João proclamou aqui no prólogo do Evangelho. Essa luz verdadeira que vem para iluminar todo aquele que acolhe esta luz. Iluminar todo aquele que abre as portas da casa, abre as janelas do coração, abre a alma para acolher esta luz. Essa luz agora vai entrando em casas, vai atravessando portas, janelas e vai iluminando lares que estavam obscurecidos pelas trevas da raiva, do ódio, da sede de vingança, do ressentimento, da falta de perdão. Lares escurecidos, obscurecidos por trevas de morte, sombras da morte que pairavam sobre lares. Essas sombras são agora dissipadas pela luz do amor de Deus. Deus em meio a nós, Deus entre nós. O Senhor entra na sua casa agora, levando isso que a Rogério acabou de cantar, esta cura, esta libertação. Toma posse agora. Todas as trevas que estavam envolvendo o teu interior, você está chorando muito agora porque você percebe que todo aquele sentimento de morte, aquele peso de morte que pairava na sua alma, é dissipado agora pela luz do amor de Deus. A imagem são Obrigado, de Senhor. coleiras que são arrancadas de pessoas que estavam presas a muitas outras coisas, oprimidas. E o poder de Jesus no meio de nós, sangue redentor, a presença de Cristo vivo, Ele veio libertar você. Obrigada, Senhor, por essa libertação. Pessoas que estavam se sentindo mal nessa manhã, estavam até, vamos dizer assim, pensamentos assim de morte realmente, de confusão. Jesus agiu em você, o senhorio de Jesus está sobre a sua vida e Ele reina sobre você agora. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada. Amém, Jesus. Nós queremos agradecer a Deus por essa palavra, por esse movimento de amor da parte do nosso Pai do céu. Obrigado. Pai das misericórdias, Deus que amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus, por tanta cura, por tanta libertação. Obrigada, Jesus. Cura, Senhor, na autoimagem. Cura, Senhor Jesus, no coração daqueles que se desprezavam. A palavra que me vinha ao coração era essa: desprezo de si mesmo, de si mesmo. Amém. Mas quando o Alexandre trouxe, ele trouxe com tanta força, com tanta autoridade, essa palavra do valor, que você tem valor, que você tem um valor inestimável para Deus. E aí é como se um rebento acontecesse no seu interior, e de fato foi mesmo. Estremeceu aí, porque de fato Deus se revelou a você, revelou o grande amor que Ele tem por você, pela sua vida, pela sua história. Você não é um fruto do acaso, você não é um acidente de percurso, você não é apenas um fruto de uma noite de amor entre o seu pai e a sua mãe, ou de um relacionamento qualquer. Não, você é fruto do amor de Deus. Obrigada, Jesus. E Deus agora te revela isso, e te garante isso. Então, obrigado, Senhor, por esse amor revelado a nós agora, nesta hora. Obrigada, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Nós Glórias te a Ti, glorificamos, nós te bendizemos,
por essa palavra que gera em nós vida, mas sobretudo salvação, redenção. Obrigada. Por tudo isso, nós damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Val. Louvado seja Deus. O povo está dizendo assim, por que vocês não chamam a Rogerinha? Vou chamar. Rogerinha, vem mais vezes. Oxe, rapaz. O povo só aqui me dando bronca, gente. Recebi tanta bronca, viu, diretor? Val, por que vocês não chamam a Rogerinha? Por que a Rogerinha não vem? Gente, eu contei pelo menos aqui no Instagram, no direct, umas 20 pessoas me perguntando. É o Mas sapo, eu já chamei. o sapo não queria, mas agora ele quer. Pronto, acabou, resolvido esse Liberado agora, problema. tá liberado. Aliás, né, Nós foi estamos ele que aprendendo me a cantar, convidou. é por isso. Terminou o curso. Pronto, estava aprendendo a cantar, por isso que não vinha. Terminou o curso, tá liberado. Essa foi boa. Vocês são ótimos. Já resolvemos esse problema, gente. Resolvido, Bruno. Pronto. Mas aqui, Rogerinha, antes, deixa eu só printar aqui o testemunho, senão vai que eu perco, né? Mas aqui no nosso Instagram, várias pessoas, depois você dá uma conferida lá, dando as boas-vindas para Rogerinha, dizendo que alegria, o programa está super especial. Mas nós recebemos 2 Pix Rogerinha, entendeu? Legal, gente. Aqui Obrigada. eu quero abraçar a Marilandes, que enviou aqui o comprovante. Val, quero homenagear a Rogerinha nesse programa. Para Obrigada. garantir que ela volte, né, minha gente? Mas a Sueli também fez a mesma coisa. Pix Rogerinha, porque tá ótimo o programa, amo ouvi-la cantar. Então, ó, na pessoa das duas, abraço e acolho a todos que estão dando as boas-vindas à Rogerinha aqui Essa eu no gostei. nosso Sorrindo para a Vida. Ô, Gente, Val, oi. só pedir licença para mandar um abraço. Você falou de Portugal, né? Mas aí eu mandar um abraço para Portugal, porque eu recebi um recadinho. Portugal está ligadinho na gente, lá na nossa casa de missão. Amém. E eu vou estar lá na Festa da Misericórdia, já que você falou de Portugal, né? Nossa. Então quem está com saudade de mim em Portugal, vai me encontrar na Festa de Misericórdia em Portugal. Vai Tá ver a vendo, menina, gente? vai ver a menina Rogerinha. A menina Rogéria. Beijinhos. Beijinho. Gente, que coisa linda. Portugal sempre aí na sintonia conosco. Maravilha. Quero agradecer a todos que estão nos ajudando. Eu enfatizei aqui o Pix Rogerinha, mas muitas pessoas com tantos e tantos e tantos motivos para ajudar a Canção Nova estão enviando também a Deus a sua gratidão através desta ajuda, pix.doação@cançãonova.com. Então, Deus lhe pague, muito obrigada. Se eu pudesse, se fosse possível, eu diria o nome de todos, mas não é possível. Mas sinta-se abraçado, amado, a tua contribuição é muito valorizada por nós, porque a gente sabe que é suor do rosto, muitos não estão tirando daquilo que está sobrando assim, mas faz de fato um esforço para nos ajudar. E olha só o bem que você faz. Vou contar aqui o testemunho dessa nossa irmã em Cristo. Ela se identificou, mas eu vou deixar só entre eu e ela, tá bom? Vocês vão entender pela natureza do testemunho. Ela diz assim: bom dia, amigos do Sorrindo para a Vida, paz e bem. Tenho 37 anos, sou sócia da Canção Nova há 3 anos. Porém, eu acompanho vocês desde pequena. Nasci num berço católico, com a graça de Deus. Assistindo ao Sorrindo para a Vida nesses últimos dias, acompanhando a partilha do Padre Adriano, eu senti o desejo de partilhar o que aconteceu comigo. Logo que me casei, eu e meu esposo queríamos ter filhos. Porém, não foi tão logo assim. Então percebemos que algo estava errado e procuramos um médico. Fizemos exames e tudo mais. E descobrimos que eu não tinha absolutamente nada que me impedisse de gerar uma criança. Porém, meu esposo tinha dado uma alteração nos exames dele e ele não tinha porcentagem de espermatozoide suficiente. Além de ser baixa, segundo o exame, era de má qualidade. A médica na época disse que mesmo se conseguíssemos, por um método natural, nós não iríamos ter filhos saudáveis, viriam com síndromes. E também, se eu gerasse, a gravidez não vingaria. Val, nós ficamos sem chão. Foi um baque para nós essa notícia.
porque a médica inclusive nos indicou clínicas de reprodução, outros tratamentos que a igreja não recomenda e que pela nossa situação financeira também seria impossível. Passamos por muitas provações. Para você imaginar, tão forte foi o baque, meu marido quis me deixar. Ele quis separar para me deixar livre, para que eu pudesse realizar o meu sonho de ser mãe. Nós brigamos muito por conta dessa frustração. Minha fé se abalou, afastei-me da igreja e ela vai dizendo tudo o que aconteceu. Mas eu vou chegar, gente, no ponto. Estava acompanhando a Canção Nova, pedindo a Nosso Senhor que me desse um sinal. E eu pedi a Nossa Senhora que ela também pudesse me ajudar. Apareceram várias ajudas, inclusive uma proposta de uma pessoa, de uma seita, que ela disse assim que era bater e valer. Se eu fosse lá, a gravidez viria. Eu cheguei a marcar com essa senhora. Tinha aceitado a proposta. Mas aí, Val, Deus tocou no meu coração de que não era o caminho. Acompanhando a Canção Nova, eu fui lá, desisti de ir naquela mulher, me confessei, retomei as atividades na igreja, segui firme com vocês no Santo Terço e pedindo a Nossa Senhora que, se fosse da vontade de Deus, que eu pudesse engravidar. Sentia que Deus iria me ouvir e Ele me ouviu. Sabe por quê? Primeiro nasceu a Rosa Maria, que já tem 2 anos, e agora a Mariana já tem 1 ano. O milagre foi um atrás do outro. Louvo a Deus porque eu consegui manter a fé, aprendi a servir a Deus e eu aprendo mais e mais graças à Canção Nova. Sou fã dos livros do Márcio, sigo aprendendo com vocês e eu vou dizer, como o Padre Jonas dizia, não dá mais para voltar não. O barco está em alto mar. Agradeço a Deus por tudo, obrigada à Canção Nova pelos aprendizados e por nos ensinar a nunca abandonar a Deus. Eu precisava testemunhar isso porque me senti tocada. Obrigada, bancada maravilhosa. Ela disse, vou até soltar o tablet para contar, porque eu gostei demais desse testemunho. O que ela disse? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Mais um sinal de que para Deus, meus irmãos, Nada É impossível. Que testemunho lindo, gente. Não é esse negócio de bater, valer, não, gente. Aqui é o seguinte, o cristão de verdade bate a mão no peito e diz assim, valei-me Nossa Senhora, que o trem aqui é diferente. Não é não, Alexandre? Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Ela acreditou e viu. Seja Deus. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso Sorrindo para a Vida Opa, e a gente você quer atualizar a família Canção Nova do projeto Dai-me Almas. Chegamos aí, Alexandre, ó, aos 72%. do Amém. nosso projeto Dai-me Louvado seja Almas. Deus. Glória a Deus. Amém. Subimos 5%. Graças a Alexandre, de Deus. ontem pra hoje. Louvado Faltam seja aí- Deus. Temos que repetir agora. Ou, se Deus quiser. Falta aí 28%. Atenção, família Canção Nova, temos apenas 5 dias úteis pela frente, com um percentual de 5,6%. Olha, se a gente for nesse movimento aí, a gente subiu 5 de ontem para hoje, Isso. né? Então, se a gente não diminuir o passo, Sim. olha, A o gente coração consegue. da gente vai se enchendo cada vez mais de esperança para que a gente alcance a nossa meta. Hoje vai ser 6, 100%. Cassiano. Se Deus quiser, Vai, Rogerinha. E aí, Rogerinha? com tanto Pix Rogerinha, vai mesmo. Hoje é o dia do Pix Rogerinha, minha gente. Hoje é o dia do Pix Rogerinha, hein? Brasil inteiro se mobilizando, o mundo inteiro, o pessoal de Portugal, aí vocês aí de Para ela voltar, minha se gente. mobilizando, o mundo inteiro se mobilizando pro É que Pix se não Rogerinha. for assim, eu não volto, gente. A Val não vai deixar. Não, eu tô dizendo bem Rogerinha, senão eu apanho na rua. Minha gente, maravilha. Então, uma forma que você pode nos ajudar agora, de uma forma muito prática, a Val até trouxe no começo do programa para nós, é através do Pix, tá certo? A chave é o e-mail, pix.doação@cançãonova.com. Não tem valor estipulado, você pode ajudar com aquilo que você pode. E você que já recebeu aí, quem sabe, o seu boleto também, né, na sua casa, nos ajude. Agora é a hora da família Canção Nova, a gente precisa se unir, a gente está nessa reta final, 5 dias úteis pela frente. Mas aí, o Cassiano, eu não sou sócio, eu não sei mexer muito com isso. Por favor, não fique na dúvida, ligue para nós, 0 Operadora 12 31 86 26 00, é o telefone da nossa central de atendimento. E também vou deixar à sua disposição o site do Clube da Evangelização, clube.cançãonova.com. Ali tem todas as formas para você nos ajudar, transferência bancária, enfim,
você pode até ali se tornar um sócio, né, da Canção Nova. A você, nosso Deus e Pai. Valeu, Val! Valeu! Um abraço carinhoso a todos que estão rezando conosco. Não se esqueça da Canção Nova. Último recadinho veio de Portugal também. Eu tô achando que Portugal está com maior audiência do que no Brasil, não é possível. Ela diz assim: olá, olá. Boa tarde, desde Portugal. Bancada mais simpática e com boa disposição. Estamos a acompanhar o vosso programa. Rezem por nós e nós por vós. E terminou dizendo beijinhos. Valeu, obrigado. Valeu, meu irmão, valeu. Hoje Deus vamos abençoe. bombar o Pix, Rogerinho. Vamos pra cima. É isso aí, gente. Rogerinha, obrigado, viu, Obrigada, querido? irmão. Deus te abençoe. abençoe. Maestro Sapo, até amanhã. Deus abençoe, família Canção Nova. E como diz os portugueses, beijinho. Beijinho. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia